Boa tarde. Boa tarde. Secretário, vamos começar então com um ponto mais polêmico dessa mudança. Apesar do aumento do piso salarial, a categoria dos professores tem reclamado que existiu uma redução na gratificação por titularidade, ou seja, o professor qualificado com mestrado e doutorado passa a receber, respectivamente, um aumento de 10% e de 20% sobre o salário. Isso não significa, não destoa da política de valorização da formação continuada que a Secretaria tem pregado? Olha, é importante dizer que todo professor, todos eles tiveram um aumento de remuneração e que não houve perda nenhuma para ninguém. Deixa eu só explicar com relação ao mestrado e doutorado. Um professor que tinha mestrado, ele tinha 30% de titularidade e mais 10% de mestrado. Esses 30% que dava o total de 40%. Esses 30% foram incorporados a seu vencimento base. E ele manteve os 10% que ele já tinha. Tá? Como esse salário base passou a ser 30% maior, então a gente tem 10% que vigora a uma base maior. Ou seja, esse aumento de gratificação ele chega a ser bem maior do que anteriormente. A mesma coisa com o doutorado. Ele tinha 30% de titularidade mais 20% de doutorado. Então, essa titularidade foi também incorporada e 20% ficou de doutorado. Ou seja, não houve perda para ninguém de forma alguma. Com esse projeto aprovado pela Assembleia Legislativa, secretário, qual que é o piso que passa a ser vigorar a partir desse ano para o professor aqui no Estado, o mínimo? É importante dizer que tem duas coisas. O vencimento base mínimo que nós vamos ter aqui na rede é de 1.460. Tá? No ano passado, o piso era de 1.187. Existia a gente não tem ainda qual vai ser o valor desse ano, mas esse valor que nós estamos apresentando é um valor acima do que das previsões nacionais. Esse piso, então, não entra em vigor agora, não? Ele entra agora, ele já está valendo. Já está valendo. Uma outra coisa importante é que a carreira passou a ser muito mais atrativa. Um professor, quando começava o seu trabalho, quando entrava na rede, ele tinha uma remuneração de R$ 1.500. Tá? Agora, ele já vai entrar com a remuneração de R$ 2.016. Outro ponto fundamental, o professor, no final da carreira, ele chegaria ao máximo a uma remuneração de R$ 2.600. Agora ele vai poder chegar ao final de carreira com a remuneração de R$ 4.700. Então, tanto a entrada quanto a saída ficaram bem maiores, ou seja, a profissão passou a ser bem mais atrativa. Com isso, nós queremos atrair novos valores, bons valores, para o processo educacional. Existem também outros incentivos, como a bonificação por assiduidade? Exatamente, que está sendo agora ampliada não só no seu valor, mas também em toda a sua base. Tá? Antes, como é que era? No ano passado, nós pagamos um bônus para 11 mil professores, de 15 mil que poderiam estar ganhando esse bônus, 11 mil ganharam. Tá? E era um valor de R$ 1.500, dependendo da carga horária desse professor. Agora, esse novo valor vai ser de R$ 2.000, pago R$ 1.000 no meio do ano e R$ 1.000 no final do ano. Então, vão ser duas parcelas. Então, teve um aumento de R$ 500. Uma outra coisa positiva é que quem tinha possibilidade de estar tendo esse bônus eram em torno de 15 mil professores, isso no ano passado. Esse ano, agora, 26 mil professores passam a ter oportunidade de ter o bônus. Cada um com base em critérios diferentes, dependendo da função que ocupa. Então, antes eram os professores em sala de aula. Agora, os coordenadores pedagógicos ganham também, os tutores pedagógicos também e os gestores das escolas, o grupo gestor, também vai ter acesso ao bônus. Na prática, secretário, o senhor fala em pagamento de bônus, aumento do salário dos professores, o senhor que acompanha a educação aí de perto, de que forma o senhor sente assim, na pele, vamos dizer assim, o que mudou na educação em Goiás, que o senhor poderia citar aí para o telespectador, com o aumento aí do salário e também aí com pagamento de bônus? Com relação à carreira do professor, ele passou a ter uma perspectiva de ganho muito maior do que ele tinha antes, com o seguinte diferencial: esse ganho vai ter como base o desempenho dele. Ele tem que não faltar aulas, ele tem que sair bem, ele tem que planejar a sua aula. Com isso, ele vai ganhar mais. Ou seja, tudo isso é condicionado ao mais importante, que é a aprendizagem dos nossos alunos. Então, ele tem condições de ter uma remuneração muito maior com base em seu próprio desempenho. Mas o senhor poderia fazer só um pouquinho, o senhor podia fazer um balanço já, um pré-balanço, já que já foi pago e o resultado? Acho que um ponto positivo. Você pensar que esse novo plano, ele representa na folha
de pagamento da Secretaria mais de 260 milhões de reais. Então, nós temos, assim, isso só para ter uma ideia do que isso representa como positivo aos professores. Outro ponto positivo, como a carreira se tornou mais atrativa agora e dependendo do próprio professor para o seu desempenho. Ou seja, se ele se dedicar, ele tem condições de estar ganhando bem melhor. Ele entra ganhando mais, ele tem condições de ter uma remuneração bem maior no final e ele ainda tem esses bônus semestrais que ele vai ter acesso a eles. Secretário. Agora, tem que ser bom professor. Aquele que for mau professor, que faltar às aulas, que não tivesse comprometimento com a sala de aula e com seus alunos, ele realmente não vai ter uma remuneração boa. Então, nós estamos com os olhos voltados aos bons profissionais, aqueles que fazem a diferença na sua escola, na sua sala de aula e na vida dos seus alunos. Por causa dos baixos salários pagos anteriormente, muitos professores faziam uma jornada dupla, uma jornada tripla, o que acaba interferindo na qualidade das aulas. Você acredita que com o aumento desses valores a serem pagos, os professores vão reduzir a sua carga horária e então melhorar a qualidade das aulas? Eu entendo que eles têm condições de estar fazendo isso sim. Agora, o ponto fundamental, que também é bom de colocar aqui, que das 40 horas que o professor dá de aula, que é uma base, que é uma média que nós temos no Estado, mais de um terço delas é voltada a planejamento, a outras atividades que não a sala de aula. Então, das 40 horas que ele dá, 33%, mais do que isso até aqui no Estado, é voltado para esse tipo de atividade que é muito importante para que as aulas sejam positivas. Agora, além de bonificar, aumentar o salário, o Estado de Goiás, o governo preocupado em qualificar e formar os professores do Estado? Nós temos hoje uma qualificação diferenciada, com base em avaliações que são feitas bimestralmente e com os nossos alunos. Então, nós descobrimos a cada 2 meses como os nossos alunos estão em matemática, em língua portuguesa, e ao saber quais as dificuldades que ele tem, nós oferecemos esse tipo de qualificação aos nossos professores. Ou seja, é uma qualificação voltada para o que de fato interessa, que é a aprendizagem dos nossos alunos, voltada à sala de aula. E agora, com o início das aulas, quais são as expectativas para esse ano letivo? Bom, a expectativa é que a gente consiga cada vez mais avançar nesse processo. Hoje nós estamos vivendo aqui o que nós chamamos de uma reforma educacional, que são 25 ações. Dessas 25, 12 já estão vigorando e outras 13 passam a vigorar a partir desse ano. Então, é um ano de muitas boas notícias para a nossa educação, em especial para os nossos alunos que têm condições de ter acesso a uma aprendizagem bem melhor. Falando em boa notícia para a educação, secretário, tramita no Congresso Nacional um projeto de emenda constitucional que prevê um aumento do índice para 10%, obrigando estados, municípios e também a União a destinar à educação 10% do PIB. Como que o senhor vê essa proposta? Olha, eu vejo sempre que nós temos mais recursos para estar investindo em educação é positivo. Agora, tão importante quanto ter mais recursos é você gastar bem o recurso que você tem. Então, é fundamental que isso ocorra, que a gente consiga ampliar a quantidade de recursos, mas que também a gente consiga gastar melhor o dinheiro da educação. O que seria gastar melhor o dinheiro, secretário? E esse é um esforço que o governo tem hoje de forma muito clara. Só para ter uma ideia, a gente fez um diagnóstico no ano passado e nós percebemos que a gente tem condições de estar gastando 100 milhões de reais de forma bem mais apropriada do que era gasto nos governos anteriores. 100 milhões de reais, em 4 anos, são 400 milhões de reais. Tá? Então, é recurso suficiente para estar mudando qualquer realidade educacional do nosso Estado. Okay. Tiago Peixoto, secretário estadual da Educação, nós agradecemos os seus esclarecimentos aqui no Jornal Brasil Central, desejando aí boa sorte e uma boa tarde. Muito obrigado. Obrigada, secretário.